Nas últimas décadas, as Forças Armadas chinesas passaram por uma transformação dramática. Além de manter o maior exército permanente do mundo, agora é considerada a terceira força militar mais poderosa do planeta, com um arsenal cada vez maior de armamentos avançados à sua disposição. Mas tudo isso pode estar escondendo uma fraqueza que a China não quer que você saiba. Lições da guerra na Ucrânia e contexto histórico sugerem que o poder militar chinês pode ser menos substancial do que aparenta. Vamos analisar por que o Exército de Libertação Popular, ou Exército de Libertação Popular, pode ser mais um dragão de papel do que uma potência militar real. Para ser justo, o Exército de Libertação Popular vive uma ótima fase. No caro desfile militar, em 3 de setembro de 2025, para comemorar o 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial, o Exército de Libertação Popular apresentou seus avanços mais recentes em tecnologia militar, dissuasão estratégica e sistemas de combate. Pela primeira vez, a China mostrou toda a sua tríade nuclear, incluindo as séries Dongfeng 5, Dongfeng 61 e Dongfeng 31BJ. Mísseis balísticos intercontinentais, ou ICBMs, com alcance superior a 20 mil quilômetros e 10 ogivas de reentrada com alvos independentes. Além deles, destacam-se o míssil balístico submarino JL-3 e o novo míssil nuclear aéreo JL-1. Um novo míssil balístico intercontinental, Dongfeng 6, um móvel sobre rodas desfilou pela praça Tiananmen, em Pequim. O desfile também apresentou 4 novos mísseis antinavio hipersônicos, Isamjot 15 e Guanjot 17, Ismangot 19 e Isyuspa 20. Com veículos planadores hipersônicos e alta manobrabilidade, foram feitos para ataques precisos a alvos de alto valor, como porta-aviões. A arma, a Laser LI-1, instalada em um caminhão blindado Hertz 155, foi revelada junto com sistemas de laser de alta energia e micro-ondas potentes, mostrando a rede de defesa em várias camadas da China contra drones e mísseis. Nos céus acima do desfile, 5 modelos de caças furtivos de quinta geração JT-20, JB-20A, JT-20S, J-35A, e o J-35 da Marinha do Exército de Libertação Popular voaram em formação pela primeira vez. Grandes veículos subaquáticos não tripulados em formato de torpedo, como o AJX-002, com potencial para revolucionar a guerra submarina em larga escala, também foram exibidos. Em terra, foi apresentado o tanque de batalha principal de quarta geração, tipo 104, com torre não tripulada, proteção ativa, realidade aumentada e radar avançado. No geral, a demonstração de poderio militar parecia, como disse o presidente Donald Trump, muito impressionante. Só tem um problema: como sabemos se todo esse equipamento realmente faz o que promete? Afinal, todos os militares e fabricantes de armas têm muitos motivos para exaltar a potência de seus armamentos, especialmente no caso dos fabricantes. É o básico do marketing exaltar os pontos fortes do seu produto e minimizar ou ignorar completamente qualquer falha. Destacar as capacidades das armas também serve como dissuasão. Quanto mais cruéis e destrutivas seus inimigos acharem que são suas armas, menos provável será que eles provoquem ou ataquem você. Já vimos a Rússia jogar esse jogo na Ucrânia. Uma única demonstração do sistema de mísseis Oreshnik, cujo impacto e consequências estão um pouco envoltos na névoa da guerra, foi seguida por muita ostentação do Kremlin sobre seu potencial de causar danos, semelhante a um ataque nuclear, mas sem a radiação resultante. Depois, anunciaram que o sistema entrou em produção em série e estava sendo implantado na Rússia e na Bielorrússia. Não há evidências conclusivas de que o Oreshnik faz o que a Rússia afirma que faz, ou que o sistema de fato entrou em produção em série e foi implantado. Essas informações levam os apoiadores ocidentais da Ucrânia a reconsiderar seriamente seu apoio ao país, principalmente sobre o fornecimento de armas mais poderosas que poderiam ser usadas para atingir alvos maiores de forma mais eficaz no interior da Rússia. Os testes subsequentes do míssil balístico Burevestnik, movido a energia nuclear e com capacidade nuclear, e do torpedo drone subaquático furtivo, Poseidon, têm o mesmo objetivo. Se essas armas realmente funcionarem como a Rússia afirma, mudariam o equilíbrio global de poder.
O Poseidon poderia ser posicionado em um local estratégico, por exemplo, próximo à costa de São Francisco, e então detonado sem aviso, causando um tsunami radioativo massivo que cobriria toda a região da Bahia. O Burevestnik podia ficar no ar indefinidamente, fora do alcance das defesas aéreas, e então descer rapidamente para atingir qualquer alvo em qualquer lugar do planeta, a uma velocidade hipersônica impressionante em questão de minutos. A mensagem ao exibir essas armas é clara: não mexa conosco, ou você vai se arrepender. Mas e se eles estiverem blefando? Certamente não seria a primeira vez que a Rússia fosse pega blefando sobre o poder de suas supostas superarmas. Na verdade, durante as décadas de 1950 e 1960, blefar sobre a força das armas e até mesmo inventar superarmas do nada era uma tática padrão soviética. Como a China, os soviéticos usavam poncho em desfiles para mostrar seu suposto poderio militar. Como a atual reencarnação da União Soviética, a Federação Russa. Desfile gigantesco em 1965 celebrou o 20º aniversário. Enormes mísseis GR-1, chamados de mísseis globais que podiam alcançar qualquer lugar do planeta, foram solenemente levados pela Praça Vermelha por tratores, enquanto os comentaristas de rádio soviéticos liam seus discursos previamente preparados. O desfile de grande poder militar termina com enormes mísseis de defesa. A manutenção é automatizada. Esses mísseis não têm limites. Os mísseis massivos ganharam manchetes internacionais, causando grande preocupação tanto entre analistas militares ocidentais quanto entre o público em geral. No entanto, tudo era uma farsa. Eles não eram mísseis de verdade, apenas réplicas de uma arma que na realidade não existia. O segredo foi revelado nas memórias de Vladimir Semichuzny, um presidente da KGB e um dos organizadores da remoção de Nikita Khrushchev do poder. Além disso, não foi um caso isolado. Geralmente, 1 a 3 vezes por ano, dizíamos ter dominado uma nova tecnologia de mísseis. Após esses anúncios, nós os apresentávamos na Praça Vermelha durante os desfiles. Só um grupo muito pequeno sabia que muitos desses novos mísseis eram falsos. Como uma vila de Potemkin, eles não tinham capacidade de voar, ele confessou. Então, por que os soviéticos recorreram a uma enganação tão elaborada? Segundo Semichuzny, a tecnologia de vigilância limitada dificultava que os serviços de inteligência ocidentais avaliassem o potencial militar soviético. Porque era um segredo muito bem guardado. As armas mais poderosas ficavam em hangares subterrâneos, sendo vistas de perto apenas nos desfiles militares da União Soviética. Os soviéticos sabiam que seus rivais não podiam verificar suas armas, e por isso os enganavam deliberadamente. Khrushchev, então líder soviético, passou a promover o GR-1 sem equivalente nos Estados Unidos da América na época. Há 3 anos, ter um míssil global tornava qualquer outro meio de dissuasão obsoleto. Mísseis globais não poderiam ser detectados a tempo de tomar qualquer medida preventiva, ele disse sobre o GR-1, como se já fosse algo certo. Na época do discurso, o Departamento de Construção ainda não tinha proposta de pesquisa nem iniciado a produção. Então as capacidades do míssil eram mera especulação. Ainda assim, o plano funcionou. A inteligência da OTAN começou a buscar informações sobre o GR-1 de forma séria, dando-lhe o codinome SS-10 Scrag. Quando o protótipo foi apresentado na Praça Vermelha, em 1965, não houve mais dúvidas. Os soviéticos conseguiram, mas o engano continuou. Após o desfile, a réplica era levada para uma estação de trem de Moscou. Ciente de que funcionários de embaixadas estrangeiras observavam para tentar prever o destino da nova arma. Como Semichuzny lembrou, ouvindo conversas entre adidos militares e descobrindo viagens de trabalho em busca do míssil, conseguimos avaliar o sucesso do nosso plano. Assim, os agentes estrangeiros mostraram o que funcionou e o que não. Mas o GR-1, que acabou sendo descartado antes de chegar à produção após uma série de falhas nos testes, estava longe de ser a única arma sobre a qual os soviéticos mentiram descaradamente. Uma farsa parecida ocorreu com os temidos mísseis RT-15 e RT-20 de 18 metros.
Eles se destacaram nas paradas, mas falharam nos testes e nunca entraram no arsenal soviético. A mesma história ocorreu com a artilharia pesada 2B1 dos soviéticos, a Okaya. Tecnicamente, ela podia lançar um projétil a 30 milhas, mas o recuo era tão forte que danificava motor e transmissão. E as esteiras precisavam ser trocadas por novas a cada 12 milhas aproximadamente, devido ao peso excessivo do morteiro gigante. 6 Okayas foram exibidas de forma marcante na Praça Vermelha em 1961, antes de serem discretamente sucateadas alguns meses depois. No desfile de 1954, o bombardeiro Mi-4 foi apresentado. Supostamente capaz de decolar do gelo em Chukotka, próximo aos Estados Unidos da América, carregando carga nuclear. Na realidade, após sofrer inúmeros contratempos, o avião foi discretamente convertido em reabastecedor. Com essas táticas incorporadas ao DNA militar nacional há décadas, seria ingênuo supor que a Rússia não esteja recorrendo a truques semelhantes hoje em dia. Com Oreshnik, Buravezny e Poseidon, ao menos até certo ponto. A justificativa para isso seria igual às enganações soviéticas. Forçar a OTAN a pensar 2 vezes antes de escalar o conflito na Ucrânia. Além disso, permanece a dúvida se a China pode estar envolvida no mesmo tipo de enganação. Com redes de satélites e sistemas de vigilância dos Estados Unidos da América monitorando os movimentos militares da China, além de sua expertise em operações cibernéticas. É muito mais difícil para a China ou Rússia esconder avanços militares do que na década de 1960. Mesmo sem o Exército de Libertação Popular divulgar imagens ou relatórios de seus testes e lançamentos de novas armas. Os Estados Unidos conseguem monitorar as ações da China quase em tempo real. Mas o fato é que, ao contrário dos Estados Unidos, cujos sistemas de armas avançados foram quase todos testados em combate, pouquíssimas das supostas superarmas da China têm qualquer experiência real de combate. O último grande conflito da China foi a Guerra do Vietnã, cujos confrontos finais terminaram em 1979. Ninguém, nem chineses nem americanos, sabe como mísseis, drones, tanques, caças furtivos e armas a laser vão se comportar em batalhas reais. Então, do ponto de vista da dissuasão, certamente seria do interesse da China fazer os Estados Unidos acreditarem que suas armas são muito mais potentes do que realmente são. Pode muito bem ser que os chineses, assim como os soviéticos antes deles, estejam blefando, exibindo armas de aparência impressionante em desfiles majestosos. Quando analisadas de perto, revelam-se feitas de madeira balsa, como muitos prédios altos em cidades fantasmas. Porém, há outro motivo que mostra que o poder militar da China pode não ser tão forte quanto o PLA deseja. Nos faz acreditar. Corrupção profunda e endêmica. Mais uma vez, a guerra na Ucrânia levanta suspeitas. Não há muita dúvida de que a corrupção militar prejudicou severamente os esforços militares, tanto da Rússia quanto da Ucrânia. Como afirmou numa manchete do Global Security, a Ucrânia tem fama de corrupção, sendo considerada o 3º país mais corrupto da Europa, segundo o último Índice de Percepção de Corrupção da Transparência Internacional, com a Sérvia à frente de Belarus e Bósnia-Herzegovina. Com 35 pontos, a Ucrânia tem desempenho 60% superior à Rússia, que com 22 pontos se iguala ao Líbano e está um ponto acima do Zimbábue. Desde a invasão à Ucrânia em fevereiro de 2022, a Rússia tem sido assolada por problemas generalizados de corrupção que expuseram questões sistêmicas dentro de sua liderança e dos sistemas de aquisição, ameaçando comprometer totalmente sua campanha. Na verdade, a situação ficou tão fora de controle que o presidente Vladimir Putin foi obrigado a implementar uma grande purga de altos funcionários do Ministério da Defesa da Rússia em 2024, que ainda está em andamento. Em abril de 2024, o vice-ministro da Defesa, Timur Ivanov, foi detido por suspeita de suborno e vida luxuosa financiada por corrupção. O tenente-general Yuri Kuznetsov, chefe do Departamento de Pessoal do Ministério da Defesa, foi detido por negociar autorizações de acesso a segredos de Estado. Em maio, o major-general Ivan Popov, ex-comandante do 58, o Exército, foi preso por fraude em grande escala.
Em maio, o tenente-general Vadim Chamarin, vice-chefe do Estado-Maior e chefe de comunicações, foi preso por aceitar subornos de pelo menos $40 mil para conceder contratos estatais a um fabricante de equipamentos de comunicação. Vladimir Vertiletsky, alto funcionário do Departamento de Aquisições de Defesa, foi preso em maio e acusado de abuso de autoridade por aprovar trabalhos incompletos em uma ordem estatal. Prejuízo superior a $773 mil. O general Dmitry Bulgakov, ex-vice-ministro da Defesa, foi acusado de fornecer rações militares de baixa qualidade às tropas. E Andrei Belkov, chefe da empresa de construção militar, foi detido em julho de 2024 por suposto abuso em contratos de defesa. As prisões continuam até hoje, mas não está claro qual é o impacto real delas. As suspeitas de desvio no ministério alcançam $121 bilhões, evidenciando a gravidade do problema. A Ucrânia também enfrentou casos notáveis de corrupção, especialmente em 2025. Desde janeiro, o Escritório Nacional Anticorrupção da Ucrânia, investiga o ministro da Defesa Rustum Umarov por possível abuso de poder. A investigação começou após Rustum Umarov anular uma votação do Conselho que prorrogava o contrato de Marina Bezrukova, chefe da Agência de Aquisições de Defesa, substituindo-a por seu aliado Arsen Zumadilov e demitindo 2 membros do Conselho que não eram aliados. Em julho de 2025, protestos anticorrupção tomaram a Ucrânia após a aprovação pela Verkhovna Rada, o parlamento ucraniano. O projeto de lei 12.414 retirou poderes do NABU e do Escritório Especializado do Procurador Anticorrupção de sua independência e concedeu poderes ampliados ao procurador-geral Ruslan Kravchenko, um conhecido aliado do presidente Zelensky. Protestos irromperam no mesmo dia em Kyiv, Odessa, Lviv, Dnipro e outras cidades, marcando a primeira grande manifestação antigovernamental desde o início da invasão em grande escala da Rússia em 2022. Apesar do clamor público generalizado, Zelensky assinou o polêmico projeto de lei, defendendo-o como necessário para remover influências russas dos órgãos anticorrupção. No entanto, em resposta aos protestos, e talvez mais significativamente às duras críticas de pessoas como a comissária de ampliação da União Europeia, Marta Koss, a Rada aprovou um novo projeto de lei, o projeto número 13.533, revertendo efetivamente as mudanças. Em seguida, pode-se dizer que a maior investigação de corrupção desde o início da guerra foi iniciada pela NABU. O caso envolve a Firepoint, empresa de defesa ucraniana que produz drones, e o míssil de cruzeiro Flamingo, junto com Timur Mindish, um empresário de destaque e coproprietário do estúdio de entretenimento Vartel 95 de Zelensky. A investigação, que começou em agosto de 2025, apura se a Firepoint inflacionou custos e informou errado o número de drones entregues em contratos governamentais, podendo ter recebido tratamento preferencial, apesar das dúvidas sobre drones ucranianos frente às defesas aéreas russas. A Firepoint se tornou uma das maiores beneficiárias de recursos do Ministério da Defesa da Ucrânia para a produção de drones, garantindo aproximadamente 1/3 dos $104 bilhões gastos com drones em 2024. A investigação, baseada em mais de 1.000 horas de vigilância, revelou um esquema de propina envolvendo pagamentos de 10 a 15% de contratantes, conhecido como Schlagbaum. O ex-comandante da unidade de drones, Major Yuri Kazianov, afirmou que a Firepoint ganhou contratos apesar das falhas de design, enquanto drones de empresas menos conectadas, como a Spear Drone, foram ignorados. Na Rússia e na Ucrânia, a corrupção nas forças armadas pode comprometer tanto o desempenho que elas deixam de funcionar direito. O desvio de dinheiro faz com que projetos excedam o orçamento ou não sejam concluídos. Armas adquiridas não chegam porque os pagamentos foram desviados. Peças baratas trocam as eficazes, prejudicando o funcionamento das armas no campo de batalha, entre outros problemas. A China tem pontuação 39 no Índice de Percepção de Corrupção, sendo bem menos corrupta que a Ucrânia e quase 4 vezes menos que a Rússia. Contudo, a corrupção nas Forças Armadas da China é sem dúvida mais profunda que na Ucrânia e Rússia juntas.
O problema está tão fora de controle que o presidente chinês Xi Jinping conduz uma campanha anticorrupção que faz a de Putin parecer branda. Em setembro de 2025, a Força de Foguetes do Exército de Libertação Popular anunciou o fim de quase 200 parcerias com fornecedores e avaliadores de propostas. Após uma investigação de corrupção que durou 9 anos, a corrupção inclui licitações fraudulentas, apresentação de documentos falsos, pontuação tendenciosa e falsificação de credenciais. A investigação faz parte de uma campanha maior iniciada após a demissão, em 2024, do ex-ministro da Defesa, General Li Shangfu, e a saída de 2 comandantes da Força de Foguetes. Li e o ex-ministro da Defesa, Wei Fenghei, foram formalmente acusados de receber propina e prejudicar a produção de armamentos por meio de corrupção. Mas eles estão longe de serem os únicos. De fato, desde 2024, vários altos oficiais militares foram presos como parte de uma ampla campanha anticorrupção. A Comissão Central de Inspeção Disciplinar ampliou sua repressão para além das altas patentes das Forças Armadas do Exército de Libertação Popular, chegando até mesmo a membros da Comissão Militar Central da China, ou Comissão Militar Central, a mais alta organização de comando militar do país. Em novembro de 2024, a prisão do leal aliado de longa data de Xi e membro da Comissão Militar Central, almirante Miao Hua, causou um grande impacto em toda a liderança do Exército de Libertação Popular. Nos últimos 2 anos, outros funcionários da indústria de defesa foram processados por corrupção, terceirização ilegal e uso de componentes defeituosos. Hu Wenmin, o principal arquiteto do prestigiado programa de porta-aviões da China, foi preso por suborno, violação da disciplina do partido e envolvimento em práticas supersticiosas. Da mesma forma, Liu Shiquan, chefe da North China Industry Corporation, foi detido junto com Wu Yangsheng e Wang Changqing, os respectivos líderes da Corporação de Ciência e Tecnologia Aeroespacial da China e da Corporação de Ciência e Indústria Aeroespacial da China, os maiores fabricantes de mísseis da China. Também houve alegações de uso indevido de 16 bilhões de dólares em fundos de pesquisa e desenvolvimento para motores de caças, resultando no desempenho inferior, já conhecido dos motores chineses. Mas a repressão pode não resolver. Analistas creem que a corrupção enfraqueceu irreversivelmente as Forças Armadas da China, ou seja, é incerto se muitas dessas superarmas realmente cumprem o prometido. Uma das principais causas de corrupção no Exército de Libertação Popular é o sistema de promoções, em que a confiabilidade política, frequentemente, vale mais que o mérito e a competência técnica. Não existem critérios claros e mensuráveis para avaliar a confiabilidade política e ideológica de um candidato, tornando o processo extremamente discricionário. Isso gera uma rede de clientelismo, com oficiais superiores supervisionando subalternos que lhes devem favores. É o tipo de cultura corrupta e enraizada que é praticamente impossível de erradicar completamente, ainda mais com dezenas de bilhões de dólares em verbas de compras militares circulando ao alcance de todos. E esse tipo de corrupção enraizada, combinada com o caos organizacional endêmico e a pouca experiência em operar equipamentos de alta tecnologia, continua minando a confiança na capacidade de combate do Exército de Libertação Popular. Alguns analistas, como os da Fundação de Pesquisa Observer, observam que a relutância de Xi em puxar o gatilho e invadir Taiwan, ou mesmo em expressar de forma mais contundente o suposto poderio militar da China na região. Isso geralmente ocorre porque ele teme que suas superarmas se revelem fracassos caros no campo de batalha. Se for esse o caso, um exército de libertação popular corrupto, como os soviéticos, tenderia a exibir seus ativos militares para criar uma ilusão de força. Apesar do fato de que eles poderiam desmoronar em uma batalha real, agora é tentador juntar tudo isso e concluir que o exército da China é um tigre de papel ou um dragão de origami. Mas isso talvez não seja sensato. Superestimar o inimigo pode ser um erro caro, levando a cautela excessiva e prolongando desnecessariamente o conflito. Alguns consideram que o Ocidente cometeu um erro na Ucrânia. No entanto, subestimar seu inimigo provavelmente não será apenas caro, mas fatal. Napoleão Bonaparte e Adolf Hitler cometeram o erro de menosprezar a ameaça russa e acabaram com exércitos russos marchando por Paris e Berlim, respectivamente.
A China mostrou ser altamente capaz em engenharia de nível mundial, construindo pontes, trens de alta velocidade, além de avanços em nanotecnologia e robótica. Apesar da corrupção nesses setores também, seria arrogante supor que nenhuma dessa expertise foi aplicada à tecnologia militar deles, a menos que seu armamento avançado se mostre inútil ou ineficaz em combate. Nós, é claro, vamos mantê-lo informado assim que surgirem novas informações. Então, aperte o botão de inscrever-se e ative as notificações para garantir que você não perca nada. Obrigado por assistir.